Warren Buffett é um dos maiores investidores da história, sem dúvida nenhuma. Se você tivesse investido na empresa dele, a Berkshire Hathaway, lá para 1960 por aí e mantido até hoje, você teria multiplicado seu investimento por mais de 73 mil vezes. Sim, ele conseguiu um retorno acumulado de mais de 7 milhões e 300 mil%. É um retorno que não tem páreo no mundo dos investimentos. E como eu falei, eu contei um pouco mais da história dele nesse card aí que eu botei, né, um pouco mais de como ele conseguiu essa trajetória tão vencedora e qual é a estratégia dele, eu detalhei mais nesse vídeo. Mas vamos ver como é que está a carteira dele hoje, qual é a estratégia ele mantém hoje para sua carteira, qual é o racional por trás das maiores posições dele. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Ruiz, eu sou educador financeiro, eu tenho esse YouTube aqui, Invest Ideias, também tenho um Instagram, @investideias, também você pode entrar lá, me seguir, mandar perguntas para mim, pode ficar à vontade, lá eu tenho mais proximidade para responder suas perguntas, tirar suas dúvidas, beleza? Também se você caiu de paraquedas aqui e ainda quer começar a investir, eu tenho aqui no link da descrição uma aula gratuita de 1 hora para você entender melhor o que é a Bolsa de Valores, quais estratégias você pode utilizar, né, e por que a Bolsa de Valores foi o maior investimento da história no passado e por que ele tende a continuar sendo no futuro. Tá? Então já clica no link da descrição aí se você quer começar a investir. Mas bora pro vídeo. A carteira de investimentos do Warren Buffett hoje é justamente montada através da Berkshire Hathaway, né, que é uma empresa de seguros, né, é um conglomerado, na verdade, com uma grande parte de seguros, também energia, e uma parte do capital da empresa ele aloca em empresas, em ações na Bolsa de Valores. Né? Então acaba que ele utiliza a empresa como se fosse um fundo de investimento, digamos assim, cobrando taxas bem menores. Então assim, as principais posições dele na ordem são: em primeiro lugar temos a Apple, quase 43% da carteira da Berkshire Hathaway está na Apple, ou seja, de todo o dinheiro que o Warren Buffett tem no mercado de ações, 43% está na Apple. Em segundo lugar tem o Bank of America, um grande banco americano. Em terceiro lugar temos a Coca-Cola com 8%, né? O Bank of America com 11%, a Coca-Cola com 8%. A Coca-Cola que é um investimento muito antigo do Warren Buffett, inclusive um dos primeiros investimentos que multiplicou por muitas vezes o capital dele, né? Então assim, foi essencial para ele ter esse retorno todo que ele tem hoje na carteira. A Coca-Cola foi um dos primeiros grandes investimentos dele. Em quarto lugar temos a Amex, a American Express, né, que é aquela bandeira de cartões, né? Inclusive o Warren Buffett ele também tem uma porcentagem bem menor da carteira, tanto a Mastercard como a Visa, né, são correntes da Amex. Ele também tem as três ali no bolo, né, mas a principal das três é a Amex, na carteira dele com 6,8%. Em quinto lugar temos a Kraft Heinz, né, que é um conglomerado de alimentos ali, que isso aí inclui várias mostardas, isso aí inclui aquela marca de ketchup bem famosa, né, que é a Heinz, enfim, com dezenas de marcas aí no seu portfólio aí de marcas, certo? Então assim, essas 5 principais empresas da sua carteira, ao todo juntas, elas compõem 73% da sua carteira da Berkshire Hathaway, né? E assim, se você desconsidera elas, as outros 27% da carteira estão alocadas em dezenas aí de empresas, né? Entre elas aí, as duas que eu falei, né? A Mastercard e a Visa, a Johnson & Johnson, você tem uma pequena porcentagem em Amazon também, e também tem a Stone, né? Que é aquela marca de máquina de cartão, né? Concorrendo a Cielo até. Né, também tem uma pequena porcentagem da carteira em Stone, que é listada lá nos Estados Unidos. Alguns defendem que é uma carteira muito diversificada, afinal ele tem dezenas de empresas aí no portfólio. Outros defendem que é uma carteira concentrada, porque só 5 ações compõem 73% da carteira dele. Eu não quero entrar muito nessa discussão, mas na minha opinião é uma carteira bem concentrada dele, tá? Porque assim, em só uma empresa, que é a Apple, ele tem 43% da carteira. Quase metade da carteira dele está só em uma empresa. É muito difícil você argumentar que isso não é concentração. As 5 maiores empresas, como eu falei, compõem 73% da carteira dele. Ok, ele tem dezenas de empresas, mas essas dezenas de empresas têm pouca representatividade na carteira como um todo. Então assim, se a Amazon ela sobe 300%, acaba que não vai fazer grande diferença na carteira como um todo, porque a Amazon é só 0,4% da carteira. Sabe? Então, assim, no geral, é uma carteira muito concentrada. Mas, assim, não tome isso como base para a sua carteira. Já a gente vai ver também, assim, o que a gente pode tirar de positivo da carteira do Warren Buffett, o que pode ser aplicável para a sua carteira também e o que não é. Já a gente vai falar um pouco mais de concentração e diversificação. Mas para a gente entender melhor o que é aplicável e o que não é, é bom a gente entender antes qual é o perfil da carteira dele, né? Como é que ele compõe a carteira dele, né? E, assim, é interessante porque o Warren Buffett ele é um cara que fala e faz, né? Tudo que ele fala nas suas reuniões da Berkshire Hathaway, nos seus conselhos para os investidores novos, ele aplica na prática, né? Então, que tipo de empresa ele compra? Empresas com produtos simples, que vendem produtos ou serviços muito simples, são fáceis de entender. Empresas que ele próprio entende, que ele conhece muito bem. Empresas que ele comprou com margem de segurança, ou seja, ele comprou elas baratas, ele não pagou caro pela maioria dessas empresas, com exceção da Kraft Heinz, que eu comentei. Por isso que ele está com retorno muito ruim na Kraft, inclusive. E também uma carteira muito concentrada nesse tipo de empresa, né? Empresas que ele conhece bem, empresas com produtos simples, né? Que tendem a se manter aí no mercado por muitos e muitos anos. É muito difícil você imaginar daqui a 10, 20 anos que a Coca-Cola não esteja aí vendendo Coca-Cola. É muito difícil você imaginar que daqui a 10 anos a Apple vai ter deixado totalmente de existir, que não vai mais ser uma gigante como ela é hoje. Sabe, são empresas muito previsíveis também para o Warren Buffett, que conhece muito essas empresas. Em geral, ele gosta de 2 tipos de empresa.
as que ele chama de monopólios do consumidor e a que ele chama de pedágios do mundo, né? O que são os monopólios do consumidor? Basicamente são empresas onde o consumidor transforma a empresa num monopólio. Isso eu já dei dois grandes exemplos disso, que é a Apple e a Coca-Cola. Tanto a Apple como a Coca-Cola não tem um monopólio do Estado, né? O Estado não determinou que a Apple vai ser a maior empresa de celular dos Estados Unidos, a Coca-Cola não foi predestinada a ser a empresa de refrigerantes líder do mercado. Não, elas conquistaram isso por atraírem melhor os clientes, seja pela marca, seja pela própria qualidade do produto. Os clientes eles preferem essas marcas e tendem a continuar preferindo por muitos e muitos anos. A empresa, o Warren Buffett, ele adora. Se você olhar para essas 5 primeiras aí que ele tem, as 5 maiores posições que ele tem na carteira, 3 são justamente monopólios do consumidor. As duas que eu falei, Apple e Coca-Cola, e também a Kraft Heinz, também é uma empresa com marcas muito fortes, que o consumidor gosta muito. E é um tipo de empresa muito previsível. Por quê? Porque pessoas que já compram de uma marca, já adoram de uma marca, tendem a continuar preferindo essa marca por dezenas de anos aí. São clientes muito fiéis e clientes que aceitam pagar um preço a mais. Então assim, se a Apple ela decide aumentar o preço do iPhone em 10% no próximo ano, a tendência é que a maioria dos clientes aceite pagar. A tendência é que a maioria dos fanáticos pela Apple, pelos produtos Apple, tende a aceitar esse aumento e a pagar mais caro. E continuar comprando por anos e anos e anos, assim como eles já compram há mais de 10 anos aí produtos Apple. Mesma coisa com a Coca-Cola. É uma empresa que tem muito mais facilidade em aumentar o preço do refrigerante do que o Guaraná Jesus, por exemplo. Não tem comparação. O poder de ajustar preços dessas empresas não tem comparação. Então, são empresas muito previsíveis e muito interessantes, porque geralmente elas conseguem acompanhar os preços da inflação, né? Se a inflação ela sobe 3%, essas empresas elas conseguem reajustar os preços dos seus produtos a 3%, a 4%, a 5%. Então é muito interessante esse tipo de empresa e o Warren Buffett ele gosta muito. E o outro tipo de empresa que ele gosta muito são os pedágios do mundo, né? São basicamente empresas essenciais que prestam serviços ou vendem produtos que são essenciais para o mundo. As pessoas não conseguiriam viver sem esses produtos. Exemplo disso são os bancos, né? Que é o Bank of America, a segunda posição maior da carteira dele, né? Bancos, todo mundo precisa de bancos para receber seu salário, para pagar suas contas, para pegar um empréstimo, para pegar uma hipoteca, enfim, todo mundo precisa de bancos na vida. Por mais que algumas pessoas achem que o Bitcoin e a blockchain vai descentralizar tudo, vai acabar com os bancos, eu não acho, acho que isso talvez seja um futuro, daqui a 50, 100 anos, não sei, mas no longo prazo, não vejo esse tipo de coisa acontecendo. No longuíssimo prazo, aí que a gente não consegue nem imaginar, talvez aconteça. Mas no que a gente tem hoje de informação, os bancos continuam sendo e tendem a continuar sendo essenciais para a nossa vida. Assim como também essas empresas de intermediação financeira, como a Visa, como a Amex. São basicamente o pedágio do mundo, onde você vá, as pessoas aceitam esse tipo de empresa. American Express nem tanto, né? Internacionalmente são mais aceitos, a Visa e a Mastercard. Né? Mas assim, são empresas que, por onde você vá no mundo, você consegue comprar com Visa, com Mastercard, e as pessoas aceitam e você consegue fazer compras internacionais com esse tipo de cartão. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Eles prestam um serviço excelente por uma taxa muito baixa, né? A taxa por transação aí dos cartões de crédito é muito baixa, mas como eles fazem muitas e muitas e muitas transações, acaba que eles acumulam aí uma pilha de dinheiro. Né? Então, assim, esse tipo de empresa, tanto bancos como intermediários financeiros, acabam que são esse pedágio aí, todo mundo tem que passar por eles, né? São serviços essenciais. O Warren Buffett, como você vê, ele também gosta muito, né? Ele tem 11% na Amex e ele tem mais... tem 11% do Bank of America e tem quase 7% ali na Amex, né? Então, ou seja, compõe 18% da carteira dele ao todo, que é muito representativo. É justamente por isso, por essas características de o consumidor preferido e o consumidor precisar, que ele consegue manter uma porcentagem muito alta da carteira dessas empresas. Então, assim, por isso que ele permite essa concentração na carteira dele, além de ele entender muito do negócio, né? Então, assim, essa já é a primeira limitação, né? Porque eu não acho que você e eu também não deveria copiar o Warren Buffett, né? Porque ele consegue manter essa concentração tão grande. 5 empresas compõem quase 75%, 3/4 da carteira dele. Porque eu acho que não é adequada para mim e para você. Porque o cara tem 80 anos de experiência investindo. Eu falei no outro vídeo, ele começou a investir no meio da Segunda Guerra Mundial, com 11 anos de idade. Ele tem mais de 90 anos hoje. Ele tem mais de 80 anos de experiência analisando empresas. Então, assim, não é brincadeira o conhecimento que ele tem para ter essa capacidade de concentrar a carteira. Então, assim, mas você vê que ele concentra a carteira justamente em empresas que ele conhece muito bem. Para mim e para você, manter quase 50% da carteira em Apple é muito arriscado. Porque a gente não entende tanto de negócios como ele. Agora, para ele, acaba que não é um risco tão alto, porque ele entende demais, ele conhece muito bem a empresa. Se ele quiser, ele liga para o Tim Cook, que é o CEO da Apple, para conversar sobre. Ele tem um dos melhores amigos dele, é justamente o Bill Gates, então assim, ele também tem contatos que facilitam esse processo de investimento. Então assim, que a gente não tem. Então assim, lá para 2050, a gente começa a pensar nisso. Mas por enquanto não. Por enquanto, bora tentar diversificar um pouco a carteira também, justamente para minimizar esse risco um pouco, tá? Eu acho que assim, não é necessário a gente diversificar demais a carteira, ter aí 50, 40, 30 empresas. Eu acho que é demais até.
Mas tem um meio termo entre diversificar demais e concentrar demais. Tá? O meio termo para mim é o ideal. Por isso, se você quiser que eu faça um vídeo sobre diversificação de carteira, sobre quantas ações tem, sobre quantos por cento da carteira tem em cada ação, aproveite e já deixa aí nos comentários, já para ir preparando algum vídeo desse tipo, beleza? O segundo aviso que eu tenho para você é muito simples. Não copie as posições que ele tem. Ok, ele é o maior vencedor da história? É. Mas ainda assim ele não deixa de ser falho. Eu falei agora um pouco da Kraft Heinz, né, que foi um investimento ruim dele. Isso porque ele conhecia a empresa. Imagine você investir nas mesmas ações que ele, sem conhecer, sem entender bem os negócios que você está investindo. Então assim, ele só investe nessas empresas porque ele conhece muito bem. O conselho que eu dou é o seguinte: pega a filosofia por trás, não aplique ela diretamente da maneira que ele aplica. Não vai investir na Apple, no Bank of America, na Visa, na Mastercard, na American Express só porque ele investe. Procure as empresas que você entende, aplicando a mesma lógica. Mas não invista nas mesmas empresas. Até porque assim, ele pode mudar de ideia. Hoje ele investe na Apple, amanhã ele pode vender as ações. Como ele vendeu, por exemplo, as ações de outro grande banco americano, que é o JP Morgan. Ele vendeu do Morgan Stanley e escolheu manter o Bank of America. Por que ele fez isso? Só ele sabe. Mas você não saberia explicar por que manter o Bank of America e vender os outros. Então assim, não se torne refém das decisões dele, né? Não venda quando ele vende, não compre quando ele cumpre. Só compre as ações que você entende, não tente copiar ele, beleza? Inclusive, olha o easter egg aqui da Coca-Cola no vídeo. O terceiro aviso que eu tenho para você é o seguinte: se você ainda realmente está querendo investir nas mesmas empresas que ele, está querendo concentrar da maneira que ele, lembre, ele não gosta de investir assim. Nem ele gosta de investir assim, por incrível que pareça. Por quê? Poxa, se ele pudesse, ele já comentou isso, ele provavelmente teria várias outras empresas que não estão na carteira dele hoje. Qual o problema? Ele gera uma empresa com centenas de bilhões de valor de mercado. Somente a posição dele na Apple vale 100 bilhões. Então, assim, é muito difícil ele montar a carteira que ele quer. Por quê? Porque, poxa, para ele adicionar uma ação nova, ela precisa fazer diferença na carteira como um todo. Sabe, não adianta ele adicionar uma empresa de $1 bilhão de valor de mercado numa carteira que vale centenas de bilhões, porque mesmo se ela valorizar muito, ainda assim vai fazer pouca diferença. Sabe, vai ser uma posição muito pequena na carteira dele, não vai fazer diferença. Então, assim, se ele pudesse, ele já comentou isso, que se ele tivesse uma carteira muito menor, se ele administrasse uma empresa muito menor, ele teria resultados muito melhores hoje em dia. Mas como ele já é uma baleia no mercado, ele é muito grande no mercado, ele não consegue adicionar as empresas que ele quer. Por quê? Porque são muito pequenas. Não tem representatividade. Então, assim, são como se fosse um grão de areia ali na balança dele. Não vai mudar, não vai alterar ali o peso. Sabe? Então, assim, justamente por isso, sabe, você não deve. Então, assim, mais uma prova de que você não deve se limitar às escolhas que ele faz, que ele é obrigado a fazer. Até porque não são nem as escolhas que ele quer fazer. Se ele pudesse, ele teria uma carteira bem diferente. Então, assim, não se limite a isso. Não se limite a isso e aproveite a liberdade que a gente tem de ter um patrimônio muito menor. De não ter um patrimônio de centenas de bilhões de dólares. Invista nas empresas que você conhece, em empresas com potencial de valorização maior. Prova disso, prova dessa limitação dele, é que nos últimos anos ele perdeu para a maioria do mercado. Ele está com desempenho abaixo da média dos últimos anos, né? Grande parte desse retorno aí de 7 milhões por cento foi há mais de 20 anos atrás. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, 20, 15 anos ali, ele não conseguiu ter um retorno tão bom assim, justamente por causa do tamanho, porque ele já está muito grande, para você ter ideia. Sabe? Então assim, não se limite a isso. Não se limite à carteira dele. Checklistzinha rápida para você aplicar já amanhã. Já começar a aplicar amanhã na sua carteira de investimentos, tá? Primeiro, invista em negócios que você entenda e negócios previsíveis, tá? Isso é só um ponto, tá? Eu botei dois aqui, mas é só um ponto. Segundo ponto. Busca o meio termo entre diversificar demais e concentrar demais. Busca o meio termo aí de acordo com o seu tamanho do seu patrimônio e de acordo também com o seu perfil de investidor. Se você quer um vídeo, novamente, se quiser um vídeo mais explicando melhor essa parte de diversificação, aproveita e já deixa aí nos comentários que eu já preparo um. O terceiro ponto, não se limite à carteira dele. Aproveite nossa liberdade de buscar negócios aí em todas as áreas, né, que ele não tem. Então aí, se você gostou desse vídeo, aproveite e já deixa seu like, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, @investideias. Lá você pode mandar sua dúvida, pode me seguir, pode interagir melhor comigo. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima.